Gente, chegou a hora da nossa dica cultural. Eu estou aqui com o aluno de jornalismo Felipe Melo. Nós vamos falar de um livro muito legal que foi escrito por Fernanda Torres. Felipe, conta pra gente. Ela manda bem também com os livros, com as letras? Com certeza, Larissa, uma das coisas mais legais na Fernanda é essa facilidade que ela tem de transmitir as ideias dela. É muito bacana porque, pra gente que já conhece a Fernanda Torres, né, dos trabalhos dela, principalmente na televisão, é como se a gente estivesse conversando com ela mesma, né? E a gente acha muita graça disso porque a gente se imagina, de fato, conversando e dialogando com ela. E por ela ser bastante engraçada, e ela traz isso para os textos dela, para a forma como ela escreve, então isso fica bem bacana, fica quase um diálogo íntimo com a pessoa que você já conhece, né? Então, isso é que é legal de ler os textos dela, de ler as histórias e a forma maravilhosa como ela descreve tudo que ela se propõe. Isso é absolutamente incrível e muito bacana na Fernanda. E como ela imprime muito dela, assim, no livro, acaba que alguns textos são engraçados, né? Então é divertido de ler, mesmo ela escrevendo sobre assuntos sérios. Isso. O livro da Fernanda Torres, na verdade, ela é uma coletânea de trabalhos dela, né? Composta por textos que ela escreveu para a Carta Capital, para a Veja Rio e para a revista Piauí. Então ela aborda diversos assuntos, desde política, cultura e muitos aspectos da vida pessoal dela também, e do trabalho como atriz, né? Tanto na televisão, como no teatro, como para os filmes que ela gravou. Mas essa parte pessoal da vida dela, desses encontros com amigos que ela também coloca no livro, tem toda uma pitada de graça aí, porque é bem bacana como ela consegue, como eu poderia te dizer, ser simples e ao mesmo tempo objetiva, misturando um pouco de linguagem jornalística com a liberdade criativa que ela tem, por sinal bastante, né? Então torna isso tudo muito mais agradável a leitura, né, da Fernanda Torres. Estou quase chamando ela de Fê, já, de tão íntimo que eu já estou do livro e que é muito bacana ler ela. Assim. Ah, então isso que é legal. Eu li que ela mesma falando sobre o ato de escrever, que como atriz, ela tem um limite, né? Porque você tem que mostrar alguma coisa, então tem um limite de gravação, mas só que na hora de escrever o limite é a própria imaginação, né? Então, pelo que você está me dizendo, ela se liberta, né? Se sente livre aí para conversar com o leitor. E acaba que é uma coletânea de crônicas. Qual que é a diferença, você que lê muitos livros, de ler um livro e ler uma crônica? Você acha mais legal? Por quê? São, assim, duas espécies de leituras completamente diferentes, porque em um romance você tem toda aquela história, né, que é contínua, então você vai acompanhando as personagens ao longo do tempo, você vai acompanhando o desdobramento da vida dessas personagens. E nas crônicas não. Crônicas, elas são justamente aqueles recortes que a gente faz no tempo, né? É como se a gente pegasse um fato do cotidiano, algum aspecto do cotidiano, uma história, e ampliasse aquilo, e começasse a dar vida e descrevesse aquele aspecto, aquele fato que a gente fez, aquele recorte, né? A gente meio que para o tempo ali, né? Acho que por isso também crônica, para a gente descrever e conseguir esmiuçar mesmo os detalhes daquilo. Então, isso é diferente do romance, porque no romance a gente vai acompanhando passo a passo de cada um dos personagens, né? O desenvolvimento da história, a trama ali. E na crônica não, ela é um recorte ali do cotidiano, te descreve um fato, e esse fato tem um início, meio e fim breve e logo encerrado. Né? Então, para quem, por exemplo, tem dificuldade de ler grandes obras ou romances assim mais volumosos, a crônica é um estilo de texto interessante para quem quer começar a ler, porque você lê uma crônica, por exemplo, em 10 minutos, em 5 minutos, então pode ser seu livro de cabeceira. Dá até para ler antes de dormir, né? Um por dia. Você faz uma visitinha ali no livro e já fecha com a sua crônica diária. Então, Felipe, só para o pessoal de casa matar um pouquinho dessa curiosidade, ter mais ou menos noção do que a gente está falando, conta pra gente, assim, alguma crônica que te chamou a atenção, alguma que seja engraçada, mas sem contar tudo para não perder a graça. Vamos lá. Duas crônicas que me chamaram bastante atenção foi Quarupi e a outra aqui, que eu estou com o livro em mãos, inclusive, né? O Inferno de Disney. A primeira, Quarupi é a descrição, né, dos bastidores do filme que leva o mesmo nome, que é Quarupi. Então a Fernanda conta as experiências que eles tiveram no set, nos bastidores de gravação desse filme e todo o perrengue que eles passaram para gravar tudo isso, porque foi uma filmagem de mais de meses de duração, de 6 meses, se não me engano, mais que isso um pouco. Então ela conta todo o processo de gravação ali no meio da mata, junto dos índios também, e essa relação, essa política de boa vizinhança com eles, junto com o pessoal que também cuida, né, da preservação lá do lugar onde eles estavam. Então, tipo, é muito bacana. É bem engraçada a forma como ela coloca isso de uma forma muito
expressiva, viva, realista, você praticamente vai para lá junto com ela para os bastidores do filme e ao mesmo tempo assim super descritiva, como se fosse uma jornalista, só que sem aquela coisa fixa da matéria, né, com mais liberdade criativa, de expressão, isso é bem bacana. E na Disney, essa que eu falei, essa outra crônica, O Inferno de Disney, é a experiência que ela tem com os filhos dela, de ir à Disney quase que a contragosto, levando os filhos dela para a Disney. E ela fala que a Disney é o inferno das pessoas que têm mais de 30 anos de idade. Então é muito bacana ver como ela descreve o paraíso para os filhos dela, né, e o inferno para ela, que não era acostumada com aquilo. Então ela faz uma brincadeira muito divertida com o jogo de prós e contras da infância e da vida adulta nessa crônica, que são bem divertidos, assim, bem bacana. Legal, Felipe, adorei sua dica. Tenho certeza que o pessoal de casa também se interessou, porque só de um jeito que você contou, dá muita vontade de ler. A gente já se sente, né, lendo o livro e dentro das histórias. Valeu! Agradeço mais uma vez o convite, tá bom, Larissa? E é isso mesmo, gente. Vocês vão conversar com a Fernanda de uma forma muito descontraída e bem legal. E a gente se vê na próxima. Com certeza a gente se encontra, Felipe. E pessoal de casa, infelizmente, o Conexão Unipan já está acabando, mas não se preocupem porque semana que vem eu volto com muitas novidades, muitas informações para vocês. Um excelente final de semana e um forte abraço. Até lá!